Lá na página 131, nós temos a fatoração por polinômios. Nós temos a fatoração colocando um fator em evidência, a fatoração por agrupamento e a fatoração pelo trinômio do quadrado perfeito. Vamos começar com a fatoração colocando um fator em evidência. Analisando aqui, o 21k mais 3k ao quadrado, nós temos alguma coisa que repete no primeiro termo e no segundo? Temos. Se nós dividirmos aqui por 3, vai dar 1. Se nós dividirmos o 21 por 3, vai dar 7. Então, nós temos o 3 em comum. Então, 3. Vamos abrir aqui. Esse daqui é 7, né? E o daqui é 1. Vamos botar um sinalzinho de mais, que é uma soma. Tem mais o quê? Temos o k. Só que o daqui é um k apenas e o daqui é um k ao quadrado. Mas k ao quadrado não é o mesmo que k vezes k? Então, nós podemos colocar um k aqui fora e colocar um k aqui dentro. Então, vou repetir aqui, ficou 3k vezes 7 mais k. Vamos fazer a distributiva para a gente ver se vai dar o mesmo resultado do que aqui em cima. 3k vezes 7, 21k. 3k vezes k, repetir o sinal, mais 3k ao quadrado. Não é o mesmo? Então, a forma fatorada de 21k mais 3k ao quadrado é 3k vezes 7 mais k. Essa aqui é a forma fatorada, colocando o fator comum em evidência. No nosso caso, o fator comum foi o 3 e foi o k. Vamos agora ver esse de baixo. 12k ABC ao quadrado mais 9a quarta BC. Vamos ver os fatores em comum. Nós temos 12, nós temos 9. Um é ímpar, outro é par. O 9 não é o mesmo de 3 vezes 3? O A é o mesmo de A vezes A vezes A vezes A, B e C. O 12 é o mesmo de 3 vezes 4 vezes A vezes B vezes C vezes C, não é? 3 vezes 4, 12. A, B, só temos um. C, nós temos ao quadrado, então C vezes C. 9, 9 é o mesmo de 3 vezes 3. A quarta é A vezes A vezes A vezes A, B e C, não é? Então, nós temos aqui o 3 em comum, o A em comum, um A apenas, o B em comum e um C em comum apenas. Tudo que está repetindo, nós vamos colocar aqui fora, porque ele está... Porque eles são comum, certo? São fatores comuns. C, tá, gente? Ficou feio, mas tudo bem. Então, nós temos o 3, o A, o B e o C. E o que sobrou, nós vamos colocar aqui dentro do parênteses. O 4, um C, sinalzinho aqui, ó, de mais, um 3, A vezes A vezes A, então A ao cubo. Então, nossa forma fatorada, colocando o fator comum em evidência. Nós analisamos, vimos o que repete e colocamos fora do parênteses. Porque se nós fizermos a volta, que é fizermos a distributiva, vai obter o valor da onde nós saímos, tá? Então, analisamos, tudo que repetimos, colocamos fora do parênteses e multiplicamos o que não foi repetido. Tá bom. Caiu aqui também.
Ainda na página 131, vamos falar sobre fatoração por agrupamento. O que nós iremos fazer? Iremos observar. O K aparece nesse e o K aparece nesse. Então, vamos tirar o K, botar ele em evidência, igual fizemos no início. Mas o K não aparece em todos, como aqui por fatoração por fator comum aparece, tá? Só apareceu em 2, então vamos agrupar esses dois. O P mais 4. E agora, nós vamos colocar aqui, ó, um maisinho, e vamos analisar o outro para ver se repete algum. Repete o Z. Então, o Z vai ficar aqui em evidência. O P não repete, mas o 4 repete. Não repete. Então, ficou assim. Nossa fatoração por agrupamento. É parecido com o fator comum. Só que nós colocamos aqui em evidência o que repete nas duas partes. Ó, o 3 repete, o A repete, apenas um A. Um B repete, apenas um C repete. Pegamos tudo que repetia, botamos em evidência. E o que não repete, colocamos dentro. O mesmo fizemos aqui. Pegamos o que repete, que é o K, colocamos em evidência. O que não repetiu, que era o P mais 4, colocamos aqui. Pegamos o Z, que repetia, colocamos em evidência. Pegamos o P mais 4 e colocamos entre parênteses, que ele não repete. Mas beleza, mas aqui o P mais 4 repete nos dois. Então, nós podemos dizer o quê? Nós podemos fazer o quê? Uma simplificação. Vamos pegar aqui, ó. Vamos botar aqui no parênteses. K e o Z, eles estão somando e não estão no parênteses. Então, vou botar K mais Z. E vamos multiplicar pelo nosso parênteses P mais 4, que repete tanto no K, tanto no Z. Como os dois repetem, tanto no K, tanto no Z, nós pegamos, colocamos aqui. E o que não repete, mais o sinal. Colocamos aqui e multiplicamos. Por que isso? Porque na hora que nós fizermos uma distributiva, aqui, vai voltar a ser o que era antes. Porque, ó, K vezes P, KP, mais com mais positivo, mais com mais, sinais iguais, positivo. K com 4, vezes 4, 4K. Z positivo com P positivo, sinais iguais, resultado positivo. Z vezes P, ZP, mais Z vezes mais 4, sinais iguais, 4Z. Não voltou a ser o que era? Voltou. Desculpa, gente, mas aqui não voltou a ser o que era? Voltou. Ok? Agora vamos fazer o de baixo. Vamos analisar em grupos. Aqui, o Q repete em 3 termos e o C repete em 2 termos. Mas vamos fazer por parte. Aqui, primeira parte. Aqui mesmo, a primeira parte. Nós temos que ao cubo é Q vezes Q vezes Q. Q ao quadrado é Q vezes Q. Então, repete 2 Qs. Vou botar Q ao quadrado para fora. Aqui em evidência. Vou repetir um Q daqui que sobrou, mais o C daqui que sobrou, tá? Menos, aqui, ó, repete o 2. Então, o 2 vai para evidência e o Q menos C, que não repete, vai para dentro do nosso parênteses. Vamos fazer o mesmo que nós fizemos em cima. Vamos colocar o que nós colocamos em evidência dentro desse parênteses aqui
e vamos multiplicar pelo que repetiu no parênteses. Então, pessoal, nossa forma fatorada, tá bom? Na página 132, nós temos a faturação de um trinômio, do trinômio quadrado perfeito, tá? Aqui nós temos um trinômio, 3 monômios. Vamos fazer a fatoração do trinômio do quadrado perfeito. Nós temos um quadrado da soma de dois termos, né? Nós temos dois sinais de mais, então sabemos que é um quadrado da soma de dois termos. Primeiro, vamos pegar aqui, ó, vamos colocar o 9x ao quadrado na raiz, tá? 9 raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, índices são iguais. Então, posso cortar e boto o 3 aqui. E vamos colocar o último termo, também na raiz quadrada. Índices iguais, então eu posso cortar, que vai ficar apenas o último índice. Então, aqui nós vimos que o primeiro termo é x e o segundo, o primeiro é 3x, o segundo é mais y. É y. O mais nós já sabíamos, porque aqui nós temos dois mais, então só podia ser o quadrado da soma de dois termos. Vamos fazer vamos voltar o processo para ver se vai dar realmente idêntico essa parte aqui, ó. Porque tá faltando é a parte do meio. Então, aqui, 3x mais y ao quadrado. Vamos botar o primeiro termo ao quadrado mais o segundo termo vezes o mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, 9 ao quadrado, mais 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, vezes x, 6x, vezes y, 6xy, mais y ao quadrado. Deu exatamente a mesma coisa. Então, o nosso termo aqui, nosso trinômio aqui, realmente é um trinômio do quadrado perfeito, tá? Nós fizemos a fatoração e voltamos com o quadrado da soma de dois termos. Um produto notável. O que nós fizemos mesmo? Pegamos o primeiro, que está ao quadrado, colocamos na raiz e tiramos a raiz dele. E o último termo nós também tiramos da raiz, botamos na raiz e achamos o y, que foi o primeiro e o segundo termo do nosso quadrado da soma de dois termos. Nós sabíamos que era a soma de dois termos porque aqui, ó, tinha dois sinais de mais. Quando se tivesse um menos aqui, seria o quadrado da diferença de dois termos, ok? Então, depois que nós achamos, nós voltamos apenas para ter certeza que estava correto. E estava, sim, correto. Só recapitulando, no fator comum de dois termos, nós analisamos o que repete nos dois termos. Nesse caso aqui, o K. E, vamos lá, 21 é igual a 7 vezes 3. E 3 é igual a 3 vezes 1. Então, o 3 também se repete nos dois termos. Então, 3K em evidência. Tiramos eles do parênteses. Abrimos parênteses e multiplicamos pelo que não repete. No nosso caso, 1K, porque K ao quadrado é igual a K vezes K. Então, sobrou 1K e sobrou
o 7, que eles não se repetiam nos dois termos. Então, 7, sinal aqui, ó, positivo, mais K. Fator comum de dois termos. Primeiro, nós identificamos se existe algum número que divide os dois coeficientes do polinômio e letras que se repetem nos dois termos. Sim, o 3 e o K. Identificamos. Depois, nós colocamos os fatores comuns, que eram o 3 e o K, na frente dos parênteses, ou seja, estão em evidência. E terceiro, nós colocamos dentro do parênteses o resultado da divisão de cada fator do polígono, do polinômio, pelo fator que está em evidência. No caso de letras, usamos as regras da divisão. E terceiro, colocamos dentro dos parênteses o resultado, né, dos dois termos, o que não se repetiam, o que sobrou, né? Depois nós vimos o agrupamento, correto? Aqui é outro exemplo. Vamos por agrupamento, tá? Por agrupamento. Primeiro, o que nós vamos fazer? O que nós fizemos? Observamos os fatores comuns, tá? Neste caso, é o x entre esses dois, o y entre esses dois, ok? Então, primeiro, botamos o x em evidência e colocamos o que não repete entre eles dentro do parênteses, no caso, m mais 3n. Mas por que tem que ser o m mais 3n? Para ele repetir na próxima sentença, tá? Repetimos aqui o sinalzinho de mais, y, que repete entre os dois, abre parênteses, m mais 3n. Viu o que falei? 3 é m mais 3n, repete nos dois lados. Então, o que nós podemos fazer? X mais y, juntamos ele, que vai multiplicar 3 mais m mais 3n, pois o m mais 3m está sendo multiplicado tanto pelo x, tanto pelo y. Então, nós podemos juntar os dois, o x e o y, que ficaram em evidência, e multiplicamos o que repete, o que é comum nos dois, ok? Então, já fatoramos. E nós temos a fatoração pelo trinômio quadrado perfeito. Aqui nós temos outro exemplo. Primeiro, nós temos que testar se o polinômio é quadrado perfeito. Como que nós vamos testar se ele é realmente quadrado perfeito? Colocando o último termo na raiz e o primeiro termo na raiz. Expoentes iguais, não podemos cortar o expoente, sobra o x, ok? E aqui, raiz quadrada de 9, 3. Tá. Até aí, ok. Agora, nós multiplicamos o x vezes o 3 vezes 2, que vai dar 6x. X vezes 3, 3x. 3x vezes 2, 6x. E agora, vemos realmente, nós conseguimos. E agora, nós vimos que ele realmente é um quadrado perfeito. É um polinômio
quadrado perfeito. Só que aqui nós temos a soma de dois termos ao quadrado. Porque aqui, ó, nós temos o sinal de mais, dois sinais de mais. Se aqui fosse menos, seria a diferença de dois termos ao quadrado, ou o quadrado da diferença de dois termos. O primeiro termo é x e o segundo termo é 3.